hoje, o resto é sonho. Living abroad, a fazer cada dia em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Uau, 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 contraste não, uau. Boa tarde, como estamos? Então, eu não venho aqui ser mais uma básica a falar de anjos não saberem cantar o hino nacional. Ou saberem, não sei bem, dar a minha opinião disso. O meu uau, uau, uau vem de outro sítio, ok? Que é, sabe o que quer dizer? Oh, 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 é tipo out of office. Imaginem. E depois, imaginem que o vosso nome é Diogo e que vocês estão out of office. Fica tipo, Diogo, uau, uau, uau. Que foi o que aconteceu nas últimas semanas. Não só o Diogo, uau, uau, como Rita, uau, uau, uau. Está tudo descontrolado. E então é por isso que não houve aqui updates de vida. Estivemos de férias, finalmente, malta. E agora já voltámos, já houve uma semana de trabalho e como tal, os neurónios já se foram outra vez. Por isso é que estamos assim aqui a cantar. Uau, uau, uau. Tenho que parar. Isso aconteceu. Depois, para além disso, fui mencionada no outro podcast conhecido a nível nacional. Só assim naquela também. Bom dia para vocês. Se não tiverem visto, olha, é porque também não são dignos de ouvir este, porque... Enfim, vocês têm que ser consumidores de todos os podcasts portugueses, ou não? Mas sim, fui lá mencionada. E olha, agora se a Luana do Bem disse um beijinho para a Rita Anastácio. Fui só eu que ouvi? Acho que não. Acho que houve mais pessoas a ouvir isso. E não foi só a Luana. Foi também o Tiaguito e o Guilherme mandaram um beijinho para mim. Agora vocês já receberam beijinhos deles? Não. Então achem-se menos. Achem-se menos, está bem? Também não estejam aí com essa basófia toda. Mas é isso, maltinha. E então, tenho coisas para contar. Tenho que contar as coisas que aconteceram esta semana. E as coisas que aconteceram... Algumas coisas que aconteceram nas férias, assim, mais engraçadas. Então, vamos tipo em modo reverso no tempo, sabem? Porque é o que eu me lembro que aconteceu hoje, o que aconteceu esta semana e depois então o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Portanto, hoje fui experimentar um desporto novo, que é escalada. E, meu Deus, o que eu me arrependo de não ter dado uma oportunidade a isto primeiro, porque mesmo fiz. Problema, é bué da caro. Hoje fomos de borla, mas porque fomos convidados de um amigo nosso, mas já não podemos ir como convidados dele mais vez nenhuma. Portanto, se quisermos ir outra vez temos que pagar e é bué da caro. Mas foi divertido. Eu nunca quis ir porque tinha medo de não ser capaz de fazer nada, porque, como sabem, tenho uma mão deficiente, não é? Mas, afinal, até consegui. E o problema maior nem foi a minha mão, foi o meu medo de alturas, de tipo de cair. Não gosto de cair. Portanto, yeah. Mas tirando isso, foi bem fixe. Consegui fazer bastantes pistinhas amarelas, que são as mais fáceis, digamos assim. Tenho a mão a doer para cacete, o que significa que foi uma boa fisioterapia. E eu recomendo, malta, recomendo. Entretanto, outra coisa que aconteceu esta semana é que fui à médica. Portanto, vocês sabem, no último episódio estive aqui a contar-vos a minha jornada Normacol para ir fazer uma ressonância magnética. Pronto, e então tinha a consulta marcada para ir à médica mostrar o resultado da ressonância. Pá, e basicamente, sem querer aqui criar grande alarmismo, porque está tudo bem, é uma coisa muito ligeira, mas a ressonância era para despistar se eu tenho endometriose ou não. E pá, se não sabem o que é, também não se preocupem, porque eu também não sabia. Fiquei a saber há muito pouco tempo. Mas pronto, tenho um princípio de uma endometriose, pronto, e a médica estava-me a explicar isso, quais é que são, digamos, os tratamentos que uma pessoa pode ter, e disse que no meu caso já estou a fazer o que é suposto, que é ter um implante contraceptivo ou tomar uma pílula, algo desse género, para diminuir a quantidade de hormonas que pode contribuir para a proliferação da endometriose. Isto, se eu entendi bem, foi o que ela explicou. Só que depois, é assim, voltamos ao problema que as consultas foi em francês, não é? A gente está em França. Só que eu tinha dúvidas para pôr e tenho que pôr a ela, porque foi ela que levou este diagnóstico para a frente e pronto, enfim. E então eu queria lhe perguntar como é que funciona. Se uma pessoa quiser engravidar, no sentido em que para engravidar tem que parar de tomar a pílula ou tem que interromper o implante, logo já não tem assim isso a bloquear a progressão da endometriose, então eu queria saber, tipo, uma pessoa com endometriose que consiga engravidar, como é que funciona durante a gravidez? Tipo, se a doença vai piorar ou não. Esquecendo-me que as pessoas quando estão grávidas não têm o período, portanto, enfim, esqueci-me disso, sabem? Então fiz só esta pergunta, então e se eu quiser engravidar, como é que é? Mas lá está, como o meu francês é limitado, a pergunta ficou-se por aqui. E o que é que ela interpretou? Ela, em vez de interpretar, tipo,
esta cena da progressão da doença, ela interpretou, o que é que ela tem que fazer para engravidar? Então, do nada, tenho a médica a dizer-me que eu tenho que ter relações, tipo, 3 vezes por semana, sabem? Durante 3 meses, tipo, louca para engravidar. Eu, tipo, a minha cara a olhar para ela, fiquei de boca aberta, porque não era isso que eu estava a perguntar, ok? Se calhar eu ia perguntar isso a seguir, mas eu agora não estava à espera dessa resposta. E depois, o que também foi curioso foi que, pronto, ela disse em francês, e em francês relações diz-se rapport. E em inglês diz-se intercourse, acho eu. Tipo, é uma maneira educada de dizer relação sexual, pronto. Opa, mas em português, eu acho que é tudo bué de tarado, ou não? Tipo, eu agora disse relações e até me saiu bem, mas pelo menos no dia que a consulta aconteceu, eu cheguei a casa para contar isto ao meu cônjuge, estava só tipo, temos que pinar, temos que procriar, temos que, sabem, eu nem vou estar aqui a dizer as palavras que me passaram pela cabeça, porque ia ser muito ordinário. Mas pronto, acho que não há o equivalente de intercourse em português, talvez seja relações, mas tipo, relações significa tantas outras coisas, tipo só relações de amizade, relações, sabem, enfim. Mas pronto, ficámos assim. Tipo, veio esta chapada logo na terça-feira, assim que voltei ao trabalho e fui à consulta, foi esta. Tens que fazer sexo louco se quiseres engravidar. Portanto, olha, registra isto ali num cantinho da minha cabeça, mas enfim, era só uma curiosidade que eu tinha, não estou a pensar ter descendência num futuro próximo, sabem? Enfim. Depois, o que é que aconteceu mais? Foi que o fim de semana passado nós voltámos para a França um pouquinho mais cedo do que seria necessário, digamos assim, porque eu tinha uma apresentação logo na segunda-feira, mas também para não estarmos logo em casa, tipo, como ainda tínhamos o fim de semana, aproveitámos para ir a Poitiers, que é uma cidade mais a norte do que Bordeaux, que tem um parque de atrações, tipo, nem vou dizer montanhas russas porque não há uma boa descrição, aquilo tem mais coisas de realidade virtual, na verdade, mas enfim, um parque de atrações desse género que se chama Futuroscope. E então lá marcámos 2 dias, fomos num dia e voltámos no outro para ficar a conhecer aquilo, também talvez visitar a cidade, pronto. E, olha, foi muito giro, não fazia ideia que dava para fazer tantas coisas engraçadas com inteligência artificial, disparado. Com virtual reality, com realidade virtual, que é tipo, vocês estão, imaginem, a ver um filme e depois as cadeiras em que vocês estão sentados mexem-se, então parece que vocês é que estão a conduzir aquele carro, ou pronto. Mesmo giro, tinha também, às vezes tinha salpicos de água ou correntes de vento para simular mesmo que vocês é que estavam naquele ambiente, então adorei. Lá está, havia muita coisa que eu não sabia que era possível fazer, portanto surpreendeu-me. Ao mesmo tempo estava ali com medinho, não é? Porque eu sou um bocadinho maricas nestas coisas, mas foi muito giro. E depois, o que é que me surpreendeu é que, portanto, nós chegámos lá sexta-feira de manhã, andámos ali numas coisas e nisto estávamos a ficar com fome e começámos a procurar sítios para comer e como acontece em todos estes sítios, é caro, porque, enfim, é um monopólio que ali está, não é? Ou seja, mesmo que haja muitos cafés onde vocês possam escolher almoçar, todos eles são caros porque estão dentro daquele parque, pronto. Mas tudo bem, então lá escolhemos um que era alegadamente era de hambúrgueres e sanduíches. Depois, quando chegou a nossa vez de pedir, ficámos a perceber que só tinha hambúrgueres, mas tudo bem. E então, tipo, pronto, estávamos ali a decidir o que é que queríamos comer e não sei o quê, e nisto damos por nós e reparamos que, tipo, um monte de gente a falar português à nossa volta. E eu falei, tipo, ok, tipo, malta também é imigrante e que veio aqui para passar o fim de semana, tal como nós, não é? Só que depois, ao mesmo tempo, era mesmo muita gente a falar português e parece que estavam todos no mesmo grupo e eram todos miúdos do género. Eu acho que eles eram de 9º ano, no máximo, porque ainda tinham um ar um pouco infantil, mas talvez 10º, não sei, pronto. E tipo, muita gente dessa idade, assim, junta, também começámos a pensar, será que não é uma espécie de visita de estudo? Mas do género, em que raio de escola é que eles andam, para de repente ter uma visita de estudo à Futuroscope, sabem? E então, ainda não consegui descobrir qual é que era a escola, mas de facto era este o caso, porque depois, enfim, como eles eram tantos, em várias das filas que nós estávamos, fomos nos cruzando com alguns desse grupo, que em certas conversas que eles tinham, eles não sabiam que a gente percebia, mas a gente percebia tudo. Já estou a ver com cada conversa que valha-me Deus. Mas pronto, nessa fila para o almoço foi muito engraçado porque as moças estavam a discutir, eram tipo 4 ou 5 raparigas, que estavam a discutir, a debater como é que iam pedir o almoço, porque nenhuma delas sabia falar francês, aparentemente, e inglês também estava meio tremido. E então, tipo, às tantas, elas estavam quase a pedir o almoço em português. Agora, se eu as fui ajudar, claro que não, isto é conteúdo para mim ao vivo, ver como é que elas vão desarrascar nisto. Mas tipo, depois elas lá chegaram à conclusão, imaginem, todas elas iam comer a mesma coisa, que era o hambúrguer mais básico com uma garrafa de água. E então lá estavam para pedir, e foi tipo, em vez de ir só uma e dizer,
sei lá, 5 menus, burger, water, tipo, mesmo assim com o inglês podre. Não, elas queriam mesmo, cada uma delas queria praticar o seu inglês. E então, 5 vezes seguidas, nós ouvimos good morning, I want a classic burger and a water. Pá, não se esqueça de a water, sabem? A water. Pá, foi muito engraçado. E eu, a cada frase, a cada vez que elas repetiam, eu tinha que me virar para trás e tapar a cara, porque, não estava a conseguir. Contei o riso. E tipo, isto é uma frase que podia estar no Duolingo ou não? I want a classic burger and a water. Eu acho que tipo, elas praticaram no Duolingo, no nível 0, só pode, e depois usaram ali, deram tudo. O que é que sucede? A senhora explicou-lhes em inglês, portanto, na língua que elas aparentemente percebiam alguma coisa. Explicou-lhes que elas tinham a possibilidade de, portanto, ou seja, o menu, imaginem que era 10 euros, elas na verdade iam pagar 12 euros, porque o hambúrguer vinha num cesto de plástico e elas tinham que devolver. Pronto, isto porquê? Porque deve haver barrasqueiros que pegam no cesto e pregam com ele no lixo, e então para garantir, para o café garantir que os cestos são devolvidos, cobram mais ao cliente e quando o cliente vai devolver recebe o reembolso. Pronto, e a senhora estava a explicar isto, que elas tinham que voltar lá para devolver os cestos e ter os 2 euros de volta. Enfim, elas foram para a mesa delas, nisto eu pedi o meu almoço, também voltei a receber a mesma cena, tipo, a mesma indicação em relação aos cestos, tudo muito bem, e quando nos fomos sentar ficámos mais ou menos ao lado, não ao lado delas, mas tipo, dava para ver que as moças estavam a comer e quando acabaram de comer e não sei o quê. E tipo, às tantas, elas estão tipo a debater onde é que vão pôr os cestos e eu do género, deixem os cestos na mesa, imagina, se vocês não sabem, deixem os cestos nessa mesa que eu já os vou buscar e recebo eu os vossos 2 euros vezes 5, que são 10 paus, ok, tipo, não há problema nenhum. Só que as cabronas pegaram nos cestos, levantaram-se e foram à senhora perguntar o que é que era suposto fazer àquilo, ou não sei. Só que a senhora não estava, tipo, estava a atender outras pessoas, né? Nem lhes pôde dar atenção. Então elas só cagaram e deixaram os cestos lá. E foram à vida delas, foram para os carrosséis. É tipo, malta, ok, expliquem-me só, em que escola é que vocês andam para não andarem a aprender a falar francês e ter uma visita de estudo à França, a um parque de diversões, e cagarem para receber 2 euros de volta? É tipo, para isso levem a merda do cesto do pão para casa, ou não? Para isso levem o cesto para casa, digam à vossa mãe que é um souvenir ou assim. Não sei bem, foi estranho. Mas depois, fiquei triste, na verdade, isto só me deixou triste porque eu queria ter recebido aqueles 2 euros por elas e não deu, porque elas foram dar aquilo à senhora, não é? Se tivessem só deixado na mesa, porque ele realmente era preciso ir até ao cu do mundo para devolver o cesto. Depois fiquei a saber, ou seja, era ali perto, mas não estava identificado. E a gente foi ao cu do mundo e voltou para trás até conseguir ter os meus 2 euros de volta, porque orgulho, não é? Só que depois fiquei também surpreendida, então, há uma professora, não é? Ou pelo menos uma, acho que eram mais que uma, mas ali, pelo menos naquela zona dos almoços, só estava uma professora a vigiar o que é que se passava e, como é que a professora não disse aos alunos, olha, metam todos aqui os cestos que eu depois devolvo? E ficava ela com o dinheiro. Isso era o que eu faria se fosse professora. Também se calhar é por isso nunca vou ser professora. Mas se um dia chegar a prof, saibam, meus caros alunos, que é isso mesmo que eu vou fazer, não é? Enfim, numa onda de dinheiro, posso contar outro episódio desta semana, que foi da apresentação que tive na segunda-feira. Ganhei um prémio de melhor apresentação oral, não é? Portanto, é assim, se eu fiz aquela apresentação em 2 minutos porque não estava para desperdiçar o meu último dia de férias a fazer um PowerPoint, fiz. Se eu nem sequer pratiquei e confirmei-se que aquilo estava no tempo, pois também não. Se cheguei lá e ganhei o prémio anyway, sim, fiquei tão surpreendida quanto vocês, não sei bem. Mas é assim, depois vai saber e o prémio é só a porra de um papel a dizer que a minha apresentação foi bem da boa. Se eu preferir dinheiro, obviamente que sim, não é? O ano passado deram 1000 paus à pessoa que ganhou, tipo, este prémio. E este ano deram 0. Deram um papel que custou para aí 5 cêntimos imprimir. Portanto, fica um pouco magoada, mas é o que temos, malta. É o que temos. Portanto, voltando à Futuroscope, fiz aqui este pequeno à parte, voltando à Futuroscope, recomendo irem, olha, muito mais barato do que Disneyland, menos gente, na sexta-feira não havia filas quase nada, no sábado o caso já não era o mesmo, porque pronto, há muitas famílias que acabam por ir e em junho já está a bom tempo, não é? Portanto já havia filas para muita coisa, mas ainda assim levou-se bem, conseguimos fazer quase todas as atrações, acho que só ficou a faltar um dos cinemas e uma tipo, não é bem montanha-russa porque aquilo é só uma rampa que desce muito, assim de maneira muito íngreme e depois entra na água, só que quando íamos fazer essa aparentemente havia um problema técnico, estava assim avariada em manutenção, não é?
e pá, iam conseguir resolver se calhar ao fim de uma hora, só que nós já estávamos tipo bem cansados do calor e tínhamos que ir para a estação de comboios e pronto, já não fizemos, mas de resto fizemos tudo, foi muito giro. Aquilo não há assim nada ali perto a visitar, a cidade em si também não vale muito a pena, mas pronto, em termos de, para quem gosta assim destes parques de diversões, eu acho que é uma alternativa barata à Disney. Claro que não tem toda a magia de, sei lá, Minnie, Mickey, etc. Mas tem outros personagens também interessantes de ver e tem um espetáculo noturno, pá, impressionante, absolutamente impressionante. Assim, é tipo um lago com bem repuxos de água nos quais eles projetam coisas, tipo, mesmo bonecos e assim. Opá, foi muito giro, fiquei muito surpreendida, portanto, grande recomendação. Antes de Futuroscope, Médica e apresentação de segunda-feira, portanto, estive 2 semanas em Portugal e, opá, foi bom. Assim, como é que pode não ser bom ir 2 semanas a casa, largar o trabalho ao fim de 6 meses, não é? Enfim, seria difícil, não é? Mas foi mesmo incrível, tivemos muita sorte com o tempo na praia, porque assim, ainda em junho, é claro que já é suposto estar bom tempo, mas às vezes pode chover, pode estar água muito fria, pode haver ondulação maluca, enfim. Houve só tipo um dia e meio que não deu bem para estar na praia como deve ser, porque tinha nevoeiro, mas tudo o resto, muito bom tempo, água muito fixe, opá, adorámos, depois comemos, imensa comidinha boa, sabem? E depois a outra semana já foi a Montemor, assim, no meio de 1001 planos, para tentar ver toda a gente, mas acho que desta vez, acho que posso dizer que consegui ver, imagina, agora quem estiver a ouvir isto que eu não vi, vai se sentir um pouco ofendido, mas pronto, isto para dizer, assim, acho que foi das vezes que consegui ver mais pessoas, não vou dizer que vi todas as que queria, ou as que gostaria, mas foi das vezes que consegui arranjar a agenda para ver mais pessoas, estive todos os dias ocupada, mas pronto, valeu a pena, foi muito giro. E tipo, pronto, assim, por exemplo, quando estivemos no Algarve, foi tipo, fomos lá até com os meus pais e, portanto, eles tinham chegado uns dias antes, também deu jeito para nos apanharem no aeroporto e depois acabámos por ficar sozinhos, mas tive tipo uma chapada de, já sou adulta, que foi, antes de eu ir, estava a debater com a minha mãe o que é que podíamos fazer para o almoço e jantar nos dias que íamos estar lá juntos, pronto, assim mais ou menos o que comidas é que nós queríamos, ou onde é que queríamos ir, não sei o quê. E duradíssima, depois eu lembro-me que lhe pedi para comprar, sabem, aquele café solúvel, para eu fazer os meus cafés à hora do almoço, porque sabia que ela ia ao supermercado, pronto. E nisto ela disse, então, mas vê lá se não precisas mais nada do supermercado, e eu, acho que não, também se precisar depois eu compro, né? Só estou a dizer do café porque me lembrei agora. Ao que ela responde, pronto, mas olha, se te lembrares de alguma coisa, jolas ou assim, depois diz-me, o quê? Tipo, a sério que tenho a minha mãe a perguntar-me se eu quero jolas do supermercado compradas por ela. Imagina, quando eu tinha 14 anos e queria jola, ela não me dava jola, não me deixava beber jola. E agora está-me a perguntar se eu quero jola. Mano, o que é que está a acontecer? Pronto, isto é uma chapada de que estou adulta. Mas pronto, enfim. Não pedi jolas porque nós bebemos outro tipo de coisas. Bebemos sangria, muitas sangrias. Olha, sangria de maracujá é delicioso. Encontrei uma receita bem boa nas minhas horas e horas a fio nos Reels. E, de facto, muito boa. Recomendo. E depois fizemos, claro, a típica de frutos vermelhos. Foi assim o que bebemos, em vez de jolas. E gostei muito. E depois, o que é que ainda fizemos mais no Algarve? Tivemos visita dos nossos cunhados. E foi muito giro. É sempre muito giro passar tempo com eles. Assim, também estou aqui um bocado a engraxar, porque já toda a gente sabe que eles ouvem isto. Agora, eles já me disseram diretamente que ouvem isto. Portanto, eu posso engraxar à vontade. Mas pronto, eles foram lá. E por acaso foi um dos dias que estava merda de tempo na praia. Mas olha, fizemos uma grande sardinhada. Foi muito bom. E depois fizemos um lanche, tipo um lanche a jantar de marisco. Mas o pré-marisco foi Brasil total. Que foi paçoquita, que se nunca provaram, recomendo. É assim tipo uma barrinha de manteiga de amendoim, é muito boa. E fizemos caipirinhas que estavam divinas. E estava no verão, mas estava muito abafado nesse dia, então soube muito bem. Gostei. E pronto, e depois é assim, é muito engraçado quando estamos juntos, né? E depois voltámos a estar todos juntos quando, tipo, houve um almoço de família, não é? Portanto, toda a família do meu cônjuge, muita gente da minha família, enfim, mais próxima, família mais próxima, e os cunhados, e então foi tipo, imaginei, eu achava que ia haver uma mesa para toda a gente, porque no total se calhar éramos, não sei, uns 10 ou assim, mas não, a minha sogra meteu 2 mesas, e então, a certa altura foi, como é que nós nos vamos dividir?
E então, obviamente que foi os fixes para um lado, os não fixes para o outro, os menos fixes para o outro. E o que é os fixes? São eu, o meu respectivo, o meu cunhado, irmão dele, e a respectiva, e o meu irmão. E mais quem? O meu sogro. Porque é assim, se há alguém dos velhos que tem que vir para a mesa dos novos, é o sogro. E, portanto, ele é o mais fixe da outra mesa, ele era o mais fixe de todos. A única pessoa que podia competir com ele, eu acho que era a minha avó. Porque a minha avó Gina também é bastante fixe. Mas, e vocês já tiveram a oportunidade de ouvir aqui há uns tempos. Mas já. Tipo, a única pessoa que compete com ela é o meu sogro. E ficou na nossa mesa. E o cão também ficou na nossa mesa. Portanto, esse convívio também foi assim um dos pontos altos das férias. E o concerto que fomos no dia antes fomos ver a Ana Moura Évora, e também, tipo, do nadíssima fomos todos. E foi um before party em Évora e na Feira de São João, e depois um sardinhada máxima em família. Portanto, foi assim muito, muito bom. E na onda de sogra, pois houve outra situação com a minha sogra, que foi no dia que eu me vinha embora. Ela, estava lá numa lojinha, não é? Que vende assim coisas tipo locais, digamos assim. Pronto, ela estava lá e eu sei que passei pela loja e disse, olha, já cá volto, porque tinha que ir a outro sítio. E depois, quando voltei lá, fui para me despedir dela, apesar de que eu ainda ia ver, mas pronto, para fazer assim uma despedida com mais tempo. E então ela começa, vê lá se não queres levar nada, vê lá aqui esta coisinha que eu fiz que deve ficar tão bem. Então, pronto. Típica sogra, foi-me forçar a experimentar um top, muito giro, então obrigou-me a trazer aquilo. Mas tipo, pronto, ela escolheu um para mim, né? Mas depois ela assim, vê lá se não preferes este aqui. Opa, é daqueles tops, sabem, acho que se diz tricô. E então o que ela me mostrou era branco e era tipo cavas e o decote assim redondo. Mas depois, isto foi o que ela mostrou primeiro e que eu experimentei e gostei. Mas depois ela assim, vê lá se não queres levar antes este. E então era um verde com, tipo, decote triangular, sabem? E alcinhas muito fininhas. Pá, ela mostrou-me aquilo e a minha reação mais genuína foi, não, isto já é muito descapotável para mim. Pá, porque é verdade, não gosto de usar aquilo, pronto. Acho que fica giro, quem gosta e se sinta confortável, gosto muito de ver, mas para mim, aquilo é muito descapotável. Ao que ela responde, tu e a... são muito conservadoras. Não vou aqui dizer o nome da minha cunhada, não tenho autorização para isso. Mas ela disse, vocês são muito conservadoras. E eu, ok, desculpe, não sabia que nós andássemos de mamas de fora. Para a próxima pode dizer que, eu venho com esse top verde. Mas foi engraçadíssimo. Eu fiquei surpreendida com esta intervenção dela. Depois, mais coisas que eu notei em Portugal foi... ido ao Aquashows, que quase me esquecia. Que também fiz imensas piadinhas com isso no Instagram. Também, se vocês não se riram, não tem qualquer tipo de sentido de humor. Parecem tipo os anjos ou assim. Mas fomos a outro parque de diversões, porque no fundo nós temos 26 anos, mas agora é que temos dinheiro para cumprir os sonhos de quando éramos putos. E então, pegamos em Bulicaus e Powerades e coisas do género e fomos ao Aquashow. E foi muito giro, muito giro. Tive um monte de medo, literalmente borrei-me de medo. Houve um escorrega que eu não tive assim tanto medo, mas borrei-me. Não me escorrega, mas aquilo dá-me volta à barriga, devo dizer. Acho que, pronto, é assim, só para seguir a qualidade do último episódio em que eu falei aqui de Norma Cole, eu tenho que manter isto todos os episódios, falar do meu intestino, está bem? Também se não estão confortáveis, passem à frente. Tirando esse episódio de dar-me volta à barriga, foi muito giro. Houve depois outros escorregas que eu vi que eram demasiado altos ou demasiado inclinados, que eu não fui, fiquei só a ver. Mas muito, muito fixe. Recomendo. E recomendo irem assim nesta altura, junho, porque não tinha muita gente. Nós fomos também durante a semana. Não tinha muita gente, então se houver algum que vocês gostem, tipo, podem repetir na boa e não tem que estar 1000 anos nas filas. E depois, outra coisa é... Eu acho que é difícil ter a temperatura ideal para estas coisas. Ou seja, se tiver, por exemplo, 20 graus, 22, vai estar frio, em que vocês quando entram na água, se calhar sentem aquele choque térmico e é desconfortável. Mas se tiver, tipo, quase 40 graus... Às tantas não conseguem estar a respirar fora d'água, sabem? E também é um bocado irritante, pronto. Então, olha, nós fomos assim com a temperatura ideal, que entrávamos dentro de água na boa, mas quando andávamos assim lá a pé, mesmo na hora do calor, desde que a gente se borrifasse um bocadinho ou assim, estava-se bem tranquilo. Portanto, foi mesmo muito giro. Realmente, só essa observação que tenho a fazer em relação a alguns carrosséis é que aquilo tinha lá sempre as indicações de segurança, de quantas pessoas é que podem ir numa boia, como é que deves ir posicionado na boia, qual é a altura mínima e máxima para participares, o peso às vezes era importante, mas eles nunca indicaram que vocês arriscavam-se a chegar ao fim do escorrega
com uma alta vontade de ir à casa de banho. E deviam dizer, porque assim a pessoa vê aquilo e é tipo, ok, deixa-me já de início ver onde é que é a casa de banho mais próxima. Porque podia-se ter dado um acidente, porque eu vou-vos dizer, eu fui a escorrega dos mais básicos que há, e tive assim uma sensação estranha, e então pensei, pá, eu acho que isto é vontade de ir à casa de banho, mas também não me está bem a apetecer, a casa de banho é lá ao fundo, mas depois foi tipo, mais vale já, mais vale prevenir, e malta, ainda bem que fui, porque eu nem tive que fazer nada, aquilo saiu só, ok? Só para deixar aqui bem gráfico o que é que aconteceu. Portanto, olhem, já que eles não dizem a probabilidade de se borrar, eu aviso-vos para vocês preverem, com base no ângulo em que batem na água, a velocidade a que vem, etc, etc. Prevejam bem isso e vejam onde é que há casas de banho, caso lá vão. Outra observação que posso fazer é que as pessoas que trabalham lá, capi de seca, sabem? Tipo, capu de seca. Aquilo é mesmo aborrecido. E tipo, houve pessoas que eu vi numa das atrações e depois mais tarde noutra. Portanto, eles ainda por cima estão a rodar... Passam o dia inteiro ao calor, não podem bem ir-se molhar porque têm que estar a tomar conta daqueles escorrega. Têm que estar a levar com putos estúpidos, alguns de 26 anos, mas estúpidos. Não, é muito duro. Aquilo, acho que a maioria das pessoas que trabalham ali também, há de ser, pronto, eles pareciam ser bastante novos, mas se calhar estudantes ou assim que voltam no verão que vão para ali no verão para juntar algum dinheiro, não é? Mas mesmo assim, porra, aquilo é... Bem, eu não me via a fazer esse trabalho, realmente. Portanto, espero nunca precisar de trabalhar lá. Mas pronto, foi isto. Foi putos no Aqua Show, putos na Futuroscope e também putos na praia, porque houve alguém que finalmente comprou a porra de um relógio e então depois, tipo, eu estava na toalha, não é? Minha atividade favorita de ir à praia está na toalha a dormir, mas não tinha autorização, então estive a ler. E de repente olhava e havia um maluco a olhar para o relógio, carregava em qualquer coisa, corria 100 metros. Parava no relógio, carregava outra vez, mais 100 metros. Depois de repente estava a nadar, de repente estava a saltar. E eu tipo, ok, já percebi, ele está tipo no menu de exercício no relógio e aquilo aparece balé e de repente ele está a fazer uma espargata. Aparece step e ele vai buscar um degrau e começa a saltar também para cima daquilo. Natação e ele vai nadar. Pá, eu acho que foi o que aconteceu, ele estava a querer testar todas as funcionalidades do relógio para garantir que foi um bom negócio. E é assim, se vocês perguntam, mas ele comprou o relógio logo no primeiro dia de férias? Não, ele esperou uma semana, ele teve uma semana a massacrar-me com olha, qual é que achas que compro? Eu digo, o relógio B, porque o A é de Batatune. Ele, mas eu gosto mais do A. Qual é que ele comprou? O relógio A. Enfim, portanto, mas já, ainda há uma semana a massacrar-me a paciência, lá escolheu o relógio, lá chegou, por acaso chegou no dia que fomos ao Aqua Show, portanto, viemos do Aqua Show cansadíssimos, ainda fomos à Decathlon buscar o relógio e umas barbatanas, porque ele agora vai ser nadador profissional. E depois ele estava tipo na praia, também a fazer, tipo a boiar e a ver quanto tempo é que conseguia estar debaixo de água sem respirar, a tentar fazer o pino, a tentar fazer o mortal, sabem aquelas coisas que os putos fazem na praia. E o mais engraçado foi que estava um verdadeiro puto ao lado dele, a olhar para ele do género amazed by e a tentar imitar. Portanto, tinha sido digno eu levar o meu telemóvel nessa altura para fazer um vídeo, porque estavam em paralelo os dois a tentar fazer o pino, estavam em paralelo os dois a boiar, para ver quem é que vinha ao de cima mais, tipo, quem é que ficava debaixo de água mais tempo. Enfim, ir de férias com um rapaz destes só dá para isto, não dá para mais nada. Depois, outra coisa que eu notei em Portugal, bastante, já tinha visto noutras vezes que aquilo me incomodava um pouco, mas desta vez está cada vez pior, que é os anúncios de real estate, de tipo imobiliárias. Tipo, uma das coisas mais ridículas que eu acho é vocês chegarem ao aeroporto de Lisboa, saem e está um placar gigante do Idealista em inglês a dizer looking for a house? Yeah, look at our website, blá blá blá. Que é tipo ridículo. E pronto, mas não passava disso, não é? Assim, no Algarve, e depois já não sei onde é que foi que eu fui que também vi isso, montes de cartazes com tipo moças bem novas, assim, bonitas e arranjadas, muito bem. Pronto, está a cara delas no cartaz, assim numa pose de agente imobiliária, e depois é logo em inglês o anúncio, e depois aquilo, tipo, sei lá, é de imobiliárias que eu nunca ouvi falar sequer, dão a ideia de ser mesmo de luxo, e tipo, looking for a very nice property, an amazing property with, I don't know, hectares e hectares de terreno, pronto, enfim. E, fiquei choqued. É tipo, como assim? Estamos numa crise de habitação e vocês estão a pôr aqui anúncios? É assim, cada um tem que ganhar o seu dinheiro, né? E é o emprego delas. Nada contra estas raparigas em particular, enfim, pessoas que trabalham nesse setor, mas fiquei tipo, como assim estes anúncios estão a ficar cada vez piores? Só partilhar este choque. E
o que é que eu tenho mais a dizer? Olha, mais nada. Vai bater a meia hora em breve e como tal, vou pegar ali naquilo dos textos, como diz a minha sogra, e ler mais um bocadinho, caso não saiba é um e-book. Pegar naquilo dos textos. Vou ler um bocadinho e daqui a pouco tenho que fazer a minha long run para a semana. Isto fica aqui a sementinha para falar para a semana aqui do meu plano de corrida. Mas hoje é dia de corrida. E portanto, tenho que me ir embora. Um beijinho, uma boa semana para vocês. Au revoir!